presença real de Cristo entre nós, como Ele mesmo preside os nossos corações, também preside este culto que é a Deus Trino elevado. Quero convidá-los, portanto, a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Procederemos à leitura dos versos 1 a 7. Isaías 9, versos 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste removida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Nós louvaremos a Deus com uma oração, e essa será uma oração de adoração, de gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, e especialmente por este bendito Filho de Deus que se encarnando trouxe salvação aos homens. Eu quero convidar o nosso irmão Reinaldo, que nos eleve a Deus nesta palavra de oração. Nós cantaremos a Deus o livro número 33, e ao som do instrumento, a igreja deverá colocar-se em pé. 33. Oh,
irmãos podem se assentar. Convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Consideremos a leitura dos versos 34 a 43. Atos, capítulo 10. Leitura dos versos 34 a 43. A leitura do texto sagrado proceder-se-á de forma alternada. Atos 10, versos 34 a 43, leitura alternada. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e é aceitado. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Observe que nesse texto fala-se sobre o Evangelho de Deus, e especialmente o grande amor com que Deus nos tem amado e se compadecido de nós. Portanto, é o momento de nós observarmos as nossas vidas, refletirmos, pensarmos, e especialmente suplicarmos a Deus o perdão das nossas faltas, o perdão daquilo que temos cometido contra o Senhor. Nós passaremos alguns instantes em oração silenciosa, pedindo a Deus o seu perdão e a sua misericórdia, e após alguns instantes, peço ao nosso presbítero Abejar que nos eleve a Deus uma palavra de oração essa de confissão de pecados. Possamos continuar com a obra. Dá-nos, Senhor, ânimo para que nós possamos estar trabalhando na tua obra. Pai, queremos, Senhor, te pedir que perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé em ti, porque sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Senhor, te pedimos que nos abençoe e nos dê, Senhor, inteligência para administrar a tua casa. Abençoa o pastor, abençoa o conselho. E queremos te pedir a tua bênção, Senhor, para cada um aqui presente nesse dia. Queremos, Senhor, te agradecer pela presença do irmão José Farias, que passou por enfermidade, mas hoje está conosco. E o Senhor tem abençoado essa vida. Queremos, Senhor, te pedir a vida, que abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui presente nesse dia. E queremos te pedir, Senhor, que nos livre de todo mal, porque sabemos que só em ti nada somos e nada possamos fazer. Por isso, Senhor, confiamos em ti.
peço e te agradeço. Amém. Certos do perdão que recebemos em Cristo Jesus, nós louvaremos a Deus nesta feita com um grupo de cânticos da igreja. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Vamos louvar o Senhor, a esse Deus digno de toda a honra, de toda a glória, Deus que desde a eternidade Ele é adorado. Mas ressuscitou e reinará para todo sempre. Nossa
Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nossa exposição nesta manhã será no Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Senhor, diz a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Amém. Senhor Deus e Pai, bendizemos-te neste culto público pela salvação em Cristo Jesus. Damos-te graças por aquilo que realizaste em nossas vidas e aquilo que constantemente fazes em nós, especialmente pela transformação constante que a Tua Palavra produz em nosso ser. Que ela mesma, Senhor, venha trabalhar os nossos corações e que o Teu Santo Evangelho trate conosco, com nossa alma, a fim de moldar em nós um caráter semelhante ao do Teu Filho. Pedimos, portanto, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para que ouçamos a Tua voz e para que esta voz que tudo transforma, liberta e aperfeiçoa, nos nossos corações também faça morada. Rogamos-te, gratos, no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Havia um silêncio em Jerusalém. E esse silêncio produzido em Jerusalém causava uma série de desordens. O povo que antes constituído daquilo que nós chamamos de lei de Deus, incentivava, vivia e construía uma ética e uma religião sobre a régua da Escritura Sagrada e daquilo que Deus tinha determinado. Agora parecia um povo sem lei, parecia um povo que não tinha absolutamente nada de especial em relação aos demais povos. A idolatria surgia, a imoralidade aparecia em todos os locais, e a qualquer momento que você olhasse a qualquer setor da sociedade de Israel ou de Jerusalém que você observava, ali você teria o pecado corroendo, o pecado destruindo e o pecado trazendo aquilo que há de pior dentro do ser humano. Mais do que isso, aquela religião tão sólida, tão bem constituída, aquela religião dos antigos e que deveria ser passada, não mais tinha sentido. Os sacerdotes andavam de um lado para o outro, ora prestando culto ao Deus Altíssimo, e em outro momento prestando culto a qualquer tipo de ídolo que você pode imaginar. E um aparente silêncio era quase que
ensurdecedor naquela cidade, a cidade de Deus. Mas então surgem alguns personagens, eles aparecem e a sua mensagem é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de perdão, é uma palavra de reconciliação de Deus com os homens e uma mensagem de resgate, mas sobretudo é uma palavra dura, é uma palavra que trazia certo distanciamento. E não era uma palavra que fazia com que Deus se tornasse uma espécie de um pai que não observava os erros dos filhos. Ao contrário, enxergava-se Deus como um poderoso juiz, como Senhor, como absoluto de tudo e como aquele que julgaria a sua própria nação, por mais que amasse a sua nação. Eles ouvem, mas era como se o mesmo silêncio imperasse, fazendo-se surdos, continuavam as suas mesmas vidas, com as mesmas práticas, com os mesmos comportamentos, e aquela cidade de Jerusalém, que deveria ser luz para todas as gentes, era a mesma cidade embebida nos seus próprios pecados. Até que Deus, conforme a sua soberania, o seu juízo, levanta outras nações, e elas invadem Jerusalém, elas destroem Jerusalém. Aquele grande sinal da presença de Deus entre eles, que era o templo, foi abaixo, e aparentemente tudo está perdido. Eles vão para os locais mais distantes, eles são expulsos das suas próprias terras. Apenas um grupo pequeno permanece na cidade, mas eles têm que partir. E os lamentos dos mais profundos da alma, a tal ponto de pendurarem as suas harpas, e a tal ponto do povo babilônico pedir que se cantassem os hinos de Sião. Mas como cantariam os hinos de Sião, sendo que não mais estavam na terra tão preciosa que lhes fora dada por Deus? Os anos passam, e Deus começa a movimentar homens, mulheres, e começa a chamar inclusive profetas e governantes, inclusive governantes pagãos. Agora o povo começa a retornar para a sua casa, retornar para aquela antiga cidade de Jerusalém. A missão diante de si é uma missão grande, é algo que só poderia ser feito sob o governo de Deus e sob a orientação de Deus. Reconstruir o templo, depois de um período, reconstruir os muros de Jerusalém. E não pensem que é uma tarefa fácil. Há embates, há conflitos, há discussões dentro da própria cidade de Jerusalém e discussões externas também. Povos vizinhos querendo influenciar, e quando são afastados começam a agir com muita rispidez com os judeus, e você vê um embate constante. Mas os últimos profetas continuam com a mesma mensagem. E você vai para o último deles, o profeta Malaquias, fala absolutamente que não há transformação, não há uma conversão do coração e não há uma entrega daquele povo. E encerra-se o livro, e encerra-se a profecia, e dali em diante há um período que é um período silencioso. 400 anos de silêncio, 400 anos em que as memórias apenas se reportavam aos antigos profetas, a leis, aos salmos, mas não há uma mensagem de Deus, não há uma mensagem de Deus em Jerusalém. E por mais que o templo fosse reconstruído e depois ampliado nos tempos de Herodes, não havia mensagem de Deus ali, pelo menos uma mensagem nova. Até que o homem surge. Só que ele não surge mais em Jerusalém. Ele não está mais dentro daqueles muros da poderosa cidade de Jerusalém, da cidade de Deus, daquela cidade onde se poderia constatar, de acordo com a própria teologia veterotestamentária, que Deus estava presente ali. Ele não está em Jerusalém, mas ele está num lugar estranho.
ele está com hábitos estranhos, ele tem um comportamento que não se harmonizava com aquilo que era comum. Era um homem que parecia um homem que vagava pelo deserto, um andarilho. Ele estava no deserto do Jordão e perto daquele rio começava a sua pregação, que era uma pregação estranha também. Era uma pregação que chamava o povo ao arrependimento. Era uma pregação que acusava, inclusive, as autoridades religiosas, aquelas que eram responsáveis por preservar a religião de Israel. Era uma pregação que anunciava o reino que se aproximava, o reino que estava próximo. Era uma pregação estranha. Além disso, ele fazia algo que era próprio do ritual dos judeus, aplicando a pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Publicanos, gentios, soldados romanos. E este homem, que é um homem muito estranho, além disso tinha hábitos que eram diferentes da população urbana de Jerusalém. Era um homem que vestia-se com peles de camelo, era um homem que degustava gafanhoto e mel silvestre, e era um homem que andava pelo deserto a pregar. E por mais estranho que esse homem fosse, o que nos chama a atenção é que multidões o seguiam. Parecia um ente estranho. Era um homem diferente, mas especialmente a sua mensagem não apontava para si mesmo, ele sempre apontava para outro. A coragem de João Batista é impressionante, a fé de João Batista é impressionante. Homem que é capaz de enfrentar inclusive o rei Herodes por conta de problemas que esse homem tinha dentro do seu matrimônio. E um homem que sempre apontava para alguém fora de si. E quem seria este alguém? Este alguém chega e nas primeiras passagens de olhares que João Batista tem a este que se aproximava, você já percebe que há uma movimentação estranha também, há um impulso em João Batista, há um ânimo em João Batista, e ele sempre aponta para os seus discípulos que estavam diante agora daquele que realmente resolveria o problema essencial de Israel, essencial de Jerusalém, e essencial de todo mundo, que era o pecado. Ao ponto de muitas vezes, quando este personagem passava perante João Batista, ele declarava: vejam, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais do que isso, ele era capaz de dizer: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele se prostra, ele adora, ele reconhece perante os seus discípulos. E agora o grande desafio se dá a este João Batista, e ele vai sumindo da história. Aquele que era maior do que ele, aproximando-se, fala que quer ser batizado. Ele se sente constrangido, João Batista sente-se constrangido, mas é impelido ao batismo. E uma visão extraordinária acontece no próprio Rio Jordão, em que Deus manifesta a sua vontade, em que o Espírito Santo manifesta a sua presença, e agora João Batista vai se tornando um personagem cada vez mais raro na história bíblica. Ele vai desaparecendo, ele vai sumindo, para dar espaço ao outro que é maior do que ele. Jesus Cristo surgindo naquele cenário, você poderia pensar: bom, João Batista é aquele grande último profeta, e ele anunciava fora de Jerusalém. É muito provável que Jesus entre em Jerusalém a princípio e pregue o Evangelho. Mas o que você percebe é que Jesus vai justamente para o deserto primeiro. Indo para o deserto, ele passa por momentos muito amargos, muito estranhos, muito difíceis, em que ele tem um diálogo com o próprio Satanás. E naquele diálogo que ele tem com o Satanás, você percebe que não há uma simulação ali, não há algo que foi ensaiado com Jesus. Ele não tem apenas
que participar daquele momento, porque ele sente o mais profundo sofrimento por estar ali. E se você comparar aquele texto que fala sobre a tentação de Jesus Cristo, especialmente o relato segundo Mateus, com aquilo que acontece em Gênesis, de como Adão e Eva caíram no Éden, você perceberá muita similaridade. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é tentado naquilo que é físico. Afinal de contas, lembre-se que após um longo período de aproximadamente 40 dias sem se alimentar, Satanás primeiramente lhe propõe: bem, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo responde com a mensagem bíblica. Em seguida, ele é levado até o pináculo do templo e fala-se que se ele se lançasse, ele deveria se lançar, porque, de acordo com a Escritura, os anjos o levantariam e o sustentariam. E Jesus rebate com a Escritura Sagrada. E em último estágio, Satanás lhe propõe um caminho mais fácil e fala que tudo que existe naquele mundo lhe seria dado se prostrado adorasse aquele que é o inimigo das almas. Mais uma vez, Jesus Cristo resiste, ao contrário de Adão e Eva, que caíram nesses pecados ou caíram nessas tentações de uma forma muito grotesca. Instaura-se ali o preparo, instaura-se ali o momento exato, e ele agora estava absolutamente preparado para a sua missão. Mas da onde começar? Você olharia para os profetas? Você olharia para os grandes homens de Deus, olharia para o próprio profeta Isaías, ou para Malaquias, que fora o último dos profetas, e é óbvio que ele deveria iniciar o seu ministério em Jerusalém. Mas, meus irmãos, quando nós observamos aquilo que Jesus Cristo faz, nós ficamos até mesmo assustados. Ele permanece o tempo em Jerusalém, ele está interessado em Jerusalém, mas a princípio, não é a Jerusalém que Jesus Cristo vai ao encontro. Não é para os grandes de Jerusalém, não é para os santos de Jerusalém, para aqueles que se julgavam melhores do que os outros, que ele iria pregar. Não era para aquele público de religiosos, público de sacerdotes, público de fariseus, de levitas, ou qualquer ordem religiosa que muitas vezes entrou, na verdade, em embate com Jesus Cristo. Ele vai para aquela região de trevas. Ele entra naquela região perdida. Ele vai para aquele lugar do qual ninguém queria saber. Ele volta, inclusive, para aquela região que era a sua casa. Ele volta para a extremidade do território de Israel, para aquele lugar mais distante, em que estava vizinho com os povos gentios, inclusive. É isso, dessa forma que era chamada aquela região, Galileia dos Gentios, porque havia e ainda há muita proximidade com os limites da terra ou do território de Israel, com as tribos ou com os reinos vizinhos do norte, que eram reinos pagãos. A influência pagã naquela região era muito intensa. Havia muitos gregos ali, havia uma colônia romana que estava sendo implementada nos tempos de Jesus Cristo ali, portanto você tem muita cultura pagã ali, ao mesmo tempo que você tem certa influência da cultura judaica, mas ali não era o local. Do ponto de vista humano, ali era o último local que Jesus Cristo deveria ir. Afinal de contas, poderia sair alguma coisa boa de Nazaré, ou poderia sair alguma coisa boa da Galileia? Como perguntaria Natanael. De fato, não poderia sair coisa boa. Mas é para lá que Jesus Cristo vai. É naquela história que Jesus Cristo entra. E o próprio texto sagrado fala que, após uma série de problemas, inclusive a prisão de João Batista, ele se dirige para a Galileia. Chegando ali, o que fazer? Ele não tem um público que é naturalmente receptível ao Evangelho. Ele vê pessoas doentes, ele vê pessoas problemáticas, ele vê pessoas que estão com seus corações ainda tomados pelo pecado, ele vê pessoas que são pessoas comuns, normais, não vê nenhum santo, nenhuma santa. E é justamente ali que ele entra.
e não vai promover concessões, não vai estabelecer um diálogo em que se poderia tolerar a conduta pecaminosa ou comportamento pecaminoso. Pelo contrário, ele entra com aquilo que aquelas pessoas não tinham, porque as suas vidas estavam tomadas por trevas. Mas ao mesmo tempo, ele não entra naquela região da Galileia como faria um fariseu, ou como faria um sacerdote, ou mesmo como faria um escriba, apresentando aquelas pessoas uma série de leis, uma série de regras para elas seguirem, e aquelas leis, aquelas regras conduziriam o homem ao céu. O extremo é perigoso, porque não transforma. O outro extremo também é perigoso, porque não transforma, é simplesmente procedimento moral. Mas o texto fala que ele entra na Galileia e começa a pregar o Evangelho de Deus. Ele começa a pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é aquilo que traz alegria ao homem. O Evangelho de Deus é aquilo que traz transformação ao homem. O Evangelho de Deus é aquilo que traz liberdade ao homem. Ele poderia ter começado em Jerusalém, mas ele vai àquelas pessoas tristes, amarguradas, sofridas, com seus corações tomados pelo pecado, e é ali que ele entra proclamando o santo Evangelho, as boas novas, mensagem de salvação, mensagem de perdão, mensagem especialmente de reconciliação entre Deus e os homens, a mensagem que aquelas pessoas mais precisavam ouvir. Ele é juiz, ele é rei, ele é senhor, ele é aquele que haverá de julgar vivos e mortos. Nós vimos do discurso do apóstolo Pedro, mas ele continua sendo essencialmente o portador do Evangelho de Deus, e mais do que isso, ele é o próprio Evangelho de Deus. Ora, mas por que chamar dessa forma Evangelho de Deus? Acontece, meus irmãos, que o que Marcos destaca aqui é que essa mensagem, a semelhança das mensagens que foram proferidas pelos grandes profetas do passado, tem uma só origem, que é o próprio Deus. Tem uma só origem, que é aquele que sempre se importou com os homens, e fundamentalmente aquele que estivera em silêncio por 400 anos, agora se manifestava em uma mensagem de alegria, em uma mensagem de transformação, em uma mensagem de liberdade, de paz, de reconciliação, em que Deus reconcilia consigo mesmo os homens, coisa que nenhum homem pode fazer, coisa que nenhum homem poderia fazer, coisa que nenhum dos galileus, ou mesmo os homens em Jerusalém, e ninguém em toda a Judéia, ninguém em todo o mundo poderia fazer. Reconciliar-se com Deus, porque é Deus quem se reconcilia com o homem. Jesus Cristo, então, diz o texto, começa a sua proclamação do Evangelho dentro daquele território desprezado da Galileia. Mas nós lemos o texto também que ele tem um conteúdo, e este conteúdo nos chama a atenção. Vejam só no versículo 15. O discurso de Jesus, basicamente, era isso. Primeiro, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Meus irmãos, nós devemos entender algumas coisas aqui para vermos essa brevidade que é colocada no Evangelho de Marcos. Obviamente, o Evangelho é um resumo daquilo que Jesus Cristo fez. Mesmo o Evangelho de João, mesmo sendo muito extenso, reconhece isso, que aquele Evangelho não teve condições de falar ou de escrever tudo aquilo que Jesus falara e fizera enquanto esteve entre os homens. E aqui o mesmo acontece. O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, a mensagem de Jesus era muito maior do que isso. O discurso de Jesus era maior do que isso. Porém, o centro do discurso de Jesus Cristo era esse. E ele certamente usou essas palavras aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
O discurso é maior, porém o evangelista registra de uma forma menor. E no caso de Marcos tem muito sentido isso, uma vez que ele escreve para romanos que estão em perseguição. Então ele precisa escrever um evangelho breve, ou seja, um evangelho curto, para que aquelas pessoas pudessem ler. Muitas delas decoraram e copiavam e passaram para as demais numa época de muita perseguição. Então vejam que isso explica o porquê da brevidade das palavras de Jesus Cristo, especialmente aqui no Evangelho de Marcos. Mas o que Jesus Cristo quer dizer com isso? O que Jesus Cristo quer dizer com o tempo está cumprido, ainda mais para aquelas pessoas na Galileia, chamada Galileia dos Gentios? Olha a história. E vejam o Antigo Testamento. E há um desafio para que nós nos interessemos pelo Antigo Testamento e leiamos o Antigo Testamento, porque infelizmente é uma tendência nossa como cristãos de lermos apenas o Novo Testamento e não nos desdobrarmos, não nos gastarmos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento você vê toda a preparação para o Novo. Conta-se que em certa ocasião o missionário levou apenas o Novo Testamento para uma região que ele evangelizava. E algumas pessoas lendo o Novo Testamento entenderam a mensagem, assimilaram a mensagem, porém perguntaram: onde está a primeira parte? Afinal de contas, há tantas referências, há tantas construções históricas, há tantas pontes que são feitas com outro livro, aonde que está a primeira parte? É exatamente isso. Há uma unidade da Escritura, mas o Antigo Testamento precisa ser lido e entendido, especialmente porque a mensagem do Antigo e do Novo Testamento constitui-se a mesma mensagem. Não há uma distinção absoluta, muito pelo contrário, há só uma mensagem de Deus que se reconcilia com os homens, e essa reconciliação se desdobra em múltiplas histórias, em múltiplos diálogos e em múltiplas construções de Deus se relacionando, Deus que salva, Deus que perdoa e também o Deus que julga, mas essencialmente o Deus que promete reconciliação desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus promete reconciliação com os homens, quando Ele declara que aquele que seria o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Toda a história que se segue a essa passagem de Gênesis 3,15 é uma preparação para o tempo, é uma preparação para o advento, é uma preparação para a vinda deste que é o filho da mulher, que esmaga a cabeça da serpente, e é o único que pode fazê-lo. Você vai observando cada história. É um exercício interessantíssimo você notar como todas as histórias apontam para Jesus Cristo. Não é simplesmente uma prática que aponta ou que faz uma alegoria da história, não é isso. Mas você observa muitos links, muita união e uma harmonia completa em ambos os testamentos. Os salmos falaram sobre ele, os profetas falaram sobre ele, o próprio Moisés falou sobre ele, dentre outras passagens, quando ele diz que haveria um homem ou um profeta maior do que ele mesmo. Os profetas, quantas e quantas vezes falaram sobre ele. E até o último dos profetas, João Batista, falou sobre ele. E aquilo que para eles era um vislumbre, aquilo que para eles ainda estava distante, e aquela aspiração que muitas vezes fazia com que o seu coração desfalecesse, agora se tornava concreto, real, físico, de carne e osso, e andando entre os homens e fundamentalmente pregando entre os homens. Por isso Jesus Cristo fala: o tempo está cumprido. Tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi levantado pelos profetas, desde o livro de Gênesis até o livro do profeta Malaquias, tudo isso era por ele, era para ele, e era falando sobre ele, e agora o tempo estava cumprido. Ele estava no mundo. Deus não mais falava com o mundo, mas o próprio Deus encarnava-se e estava no mundo para proclamar uma mensagem de reconciliação. O tempo está cumprido. Todos os profetas já falaram, todos os salmos falaram, toda a lei já disse, e agora o próprio Deus está dando
entre os homens. Mas, além disso, o texto completa: e o reino de Deus está próximo. Observem a mentalidade daquele povo. O que é o reino de Deus? Você poderia perguntar isso para um judeu tradicional, e esse judeu responderia: bom, o reino de Deus, obviamente, é a nação de Israel. É o reino que tem como capital Jerusalém, e é aquele reino em que a descendência de Davi preside todas as terras, preside todos aqueles que se encontram na região, e um povo que está unido para glorificar e para exaltar a Deus dentro do templo. Essa é a mentalidade do judeu. Porém, à medida que você dialoga com o Evangelho, você percebe que o conceito de reino é muito maior do que isso. Reino não é Jerusalém, reino não é Israel. Nós precisamos entender muito bem isso, que para Jesus, reino é muito maior, tanto que ele é capaz de dizer, inclusive no Evangelho de Lucas, que o reino de Deus se encontra nos corações. É algo muito maior. E aqui também se aplica. Mas notem, ele não fala neste momento que o reino de Deus chegou. Ele não fala que o reino de Deus já está ali, embora o reino de Deus estivesse ali na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que ele está dizendo é que o reino de Deus se aproxima, ou que o reino de Deus já está no seu princípio, ele já está começando a agir. Uma mensagem que já era preparada por João Batista. Mas o que isso quer dizer? Lembre-se do seguinte: nós estamos no princípio do ministério de Cristo. É o princípio do ministério do Senhor, e portanto ele está inaugurando o reino de Deus, está começando aqui a expandir o reino de Deus e a fazer com que este reino se faça conhecido. Mas como Jesus faz isso? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que transforma. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que liberta, e é uma mensagem que muito se manifesta em muitas instâncias. Primeiro, a mensagem do Evangelho se dá em sinais. Neste começo, você perceberá que o Evangelho trata com muitas manifestações miraculosas. E você observa curas, libertações, pessoas que estavam possessas por demônios e as pessoas sendo libertas desses demônios. Você vê pessoas que inclusive estão mortas, Jesus é capaz de ressuscitar. Lendo os evangelhos sinópticos, ou os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você notará que uma rotina de Cristo é intensa, com muitos milagres, muitas manifestações. Os sinais são marcas de que o Evangelho de Deus, ou o reino de Deus, tinha chegado. Lembre-se daquela situação em que os discípulos de João Batista, estando João ainda no cárcere, vão a Jesus Cristo. Eles vão incomodados a Jesus Cristo porque não estão vendo Jesus implementar este reino, reconquistando Jerusalém e restabelecendo aquilo que deveria, dentro da mentalidade judaica daqueles dias, ser o reino de Deus, ou o reino físico, geográfico, territorial de Deus na terra, que era Jerusalém, que era a região de Israel como um todo. Ele chega e fala: bom, o nosso mestre João Batista está perguntando: o Senhor é o Cristo ou não? Afinal, o Senhor é o Messias esperado ou não é? O que Jesus Cristo fala é que eles deveriam observar o que estava acontecendo. E a mensagem de Jesus é: voltem para João, voltem falando o seguinte, que as pessoas têm sido curadas, que as pessoas têm sido libertas, que os demônios têm corrido, e que o reino de Deus já foi instaurado. Ou seja, ele era Messias. Observe que esta mensagem de Jesus, do reino próximo, tem muito a ver com os seus sinais a priori, já que era uma manifestação física, tanto da presença de Deus, quanto da assistência de Deus sobre o seu povo. Lembre-se do que acontecia, especialmente no Antigo Testamento, para a comprovação da veracidade da mensagem. Não são todos os profetas que operam milagres, obviamente, mas em muitas situações você vê homens de Deus manifestando milagres perante um grupo de pessoas incrédulas, para que essas pessoas, vendo os sinais, se convertessem. Ou então, que aqueles milagres deveriam servir de juízo para aquelas pessoas, como no caso dos profetas, e como também no caso do próprio Senhor Jesus, quando
Muitas pessoas veem os seus sinais, mas nem todas são levadas à sua mensagem de arrependimento, de conversão. Os sinais são marcas de que o reino de Deus chegou. Sobretudo, meus irmãos, o reino de Deus que habita no coração das pessoas. O reino de Deus não se trata de uma manifestação física, não se trata de algo que pode ser colocado no território e colocado muros ao redor, e muito mais do que isso, ter exércitos para proteger. O reino de Deus é o reino que está em cada um. É um reino que se manifesta nos corações. É um reino que se manifesta na mente. É um reino que se manifesta nessa integralidade psicossomática que somos nós. É um reino que atinge a mente. É um reino que atinge o coração. É um reino que atinge o comportamento. E é um reino que transforma a tal ponto que nós nos submetemos à vontade do rei. E aí que está. Quando Jesus Cristo manifesta o reino, o que ele está dizendo é que este reino é capaz de transformar aquilo que ninguém dobra, aquilo que ninguém transforma, aquilo que ninguém pode, pela força, mudar, que é o coração humano. O reino de Deus é capaz de fazer com que pessoas duras de coração, pessoas incrédulas, pessoas que não têm nenhuma empatia em relação a Deus, não querem absolutamente nada com Deus, agora se submetam à vontade do Deus soberano. Mas além disso, o que Jesus está dizendo é que o governo de Deus também se tem instaurado através da sua igreja. Aqui é o princípio da igreja, e você verá inclusive que no texto seguinte, ele começa a reunir para si um grupo de apóstolos que deveriam ser aqueles que portariam a mensagem deste evangelho. A igreja também é a expressão do reino visível de Deus. Não está ligado simplesmente a uma etnia, mas assim como ele começou na Galileia, dos gentios, mesmo tendo um grupo de judeus ali, o Evangelho é um reino que atinge não apenas gentios, mas atinge todas as gentes, atinge todas as pessoas, atinge todo tipo de etnia, atinge todos os povos, e ele alcança até os confins da terra. Mas também o reino de Deus que está próximo já é um entendimento escatológico. Aquilo que Jesus Cristo faz aqui é iniciar um período que será depois reconhecido como últimos tempos, ou seja, o período em que ele já iniciando o seu ministério se prepara para a segunda vida que já tinha sido anunciada também pelos profetas. Vejam, eu quero falar sobre isso rapidamente. Observem especialmente os profetas menores. Os profetas menores falam o seguinte: falam sobre restauração de Israel, falam sobre perdão de pecados, falam sobre reconciliação, mas também falam sobre juízo. Isso você vê que no texto às vezes fica até misturado. Como os profetas menores falam sobre restauração, sobre conversão, sobre perdão, mas também falam sobre o Deus que julgará vivos e mortos, sobre o famoso dia do Senhor. O que eles faziam é juntar as duas profecias. Até porque o seu entendimento seria uma coisa só. Quando Jesus Cristo inaugura que é esse período útil em que após o seu advento, após a sua obra, após ele fazer tudo que ele já tinha iniciado neste período, já se esperaria a sua segunda vinda para julgar vivos e mortos e estabelecer o reino de Deus, ou seja, o novo céu e nova terra, que será palpável, visível, quanto da sua segunda vinda. Então vejam quantos sentidos se pode observar apenas neste reino de Deus. Por um lado, tudo que os profetas disseram já se cumpriu. Por outro lado, aqui começa uma nova história para a humanidade. Aqui os sinais se manifestam. Aqui as mentes são transformadas. Aqui se prepara para a segunda vida, para o juízo e ao mesmo tempo para o estabelecimento de novo céu e nova terra. Aqui está presente o reino de Deus. Mas como se apropriar disso? Como entrar nesse reino? Ou mais do que isso, como constatar? E o próprio Jesus Cristo complementava a sua pregação dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho.
poderoso no Evangelho é que ele não faz concessões. O Evangelho nunca olhará para alguém e falará que a pessoa já está boa o suficiente, que ela já é boa o suficiente, que ela só precisa crer. Isso é para todas as pessoas. Pode ser para um judeu ortodoxo, pode ser para um fariseu, pode ser para um escriba, pode ser para uma pessoa que tem uma vida irretocável, pode ser para aquele que cultuava no templo, pode ser para aquele que prestava o seu sacrifício e que fazia tudo o que a lei de Moisés falava. Jesus Cristo nunca olhará para a pessoa e falará que ela já é boa o suficiente, que ela já está salva. Assim como aquelas pessoas que são idólatras, que se encaminham por vias de prostituição, ou cometem imoralidade, ou toda sorte de pecado, o Evangelho terá a mesma mensagem para ambos os grupos: arrependam-se. O arrependimento é um daqueles temas essenciais para o Evangelho, porque ele leva a auto-reflexão. O Evangelho leva o homem a compreender não só aquilo que ele faz, mas compreender que aquilo que ele é está equivocado, que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento horrível, um relacionamento de distanciamento, e que todos os homens já nascem numa condição vil. Todo homem, toda mulher já nasce numa condição de pecado, de desordem, e já nasce numa condição de oposição a Deus. Imagine só, nós já nascemos, todos os homens já nascem inimigos de Deus, já nascem como perdidos. E o seu coração inclinado para o mal, inclinado para aquilo que é horrível, distante da vontade de Deus, por mais que o comportamento externo seja correto, por mais que seja trabalhador, por mais que faça as coisas direito, por mais que seja honesto, por mais que seja um bom pai, uma boa mãe, ainda assim é pecador. E a mensagem do Evangelho continua sendo: arrependei-vos. E é isso que Jesus Cristo chamava aquelas pessoas. O arrependimento é olhar para si mesmo. O arrependimento é reflexão sobre o eu. É reflexão sobre o que se faz. É reflexão sobre o que se é. E é reflexão da inconstância do nosso relacionamento com Deus, especialmente de uma distância infinita, porque Deus é santo e nós não passamos de pecadores odiosos. Não pensem que Deus gosta do pecado, ou que Deus se aproxima do pecado, que Deus tem amor ao pecado. Ao contrário, Deus despreza o pecado, Deus odeia o pecado, Deus tem nojo do pecado. E é por isso que todo momento o homem que se aproxima diante de Deus observa a sua situação pecaminosa e se prostra, porque não tem o que fazer. O pecado destrói, o pecado separa, o pecado mata, o pecado traz aquilo que há de pior no homem. Mas também não pensem que Deus ama o pecador. Como se tem dito, né? Aquela mensagem que você ouve muito, que pela sua aparência bonita parece ser algo correto, né? As pessoas falam: Deus odeia o pecador, mas é um pecado. É o contrário, Deus odeia ambos. Afinal de contas, Deus vai lançar o pecado no inferno ou vai lançar o pecador no inferno? Deus lançará o pecador no inferno. O pecado é material. O pecado é uma condição. E essa condição é uma condição que nos foi imputada em Adão, que por conta do pecado original, ou seja, Deus, quando nós somos constituídos, a nossa condição é tão vil e tão pecaminosa que Deus nos odeia. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus cheio de graça. Ele é um Deus cheio de perdão. E não é um perdão condicional, ou seja, que nós fazemos alguma coisa para sermos perdoados. Ao contrário, Ele nos perdoa por livre graça. E esse perdão envolve o chamado ao arrependimento.
Por isso, Jesus Cristo aqui não dirá, como algumas pessoas chegam até a dizer que é texto bíblico, não é, né? Venha como está que eu te ajudarei. Muita gente falando que isso é texto bíblico, isso é uma heresia. Não. Ele chama ao arrependimento. Ele chama ao quebrantamento de coração. Ele chama que se vista de panos de saco e joga-se cinza sobre a cabeça e se prostre reconhecendo o que é e o que se faz diante de um Deus tão santo. A mensagem de Jesus não será diferente. Deus sempre chamou o povo ao arrependimento no Antigo Testamento, e aqui também, na inauguração do reino, Jesus Cristo continua chamando: arrependei-vos, arrependei-vos. Reflitam sobre os pecados, olhem para os pecados, confessem os pecados, mas não é apenas o olhar para o passado. Arrependimento é olhar para o futuro. É uma mudança completa, é uma transformação radical, é o abandonar os pecados, é abandonar os vícios, é abandonar aquilo que se faz ativamente. E mais do que isso, aquilo que se pensa contrário à vontade de Deus, aquilo que se faz contrário à vontade de Deus, as omissões que nós muitas vezes queremos ter para preservarmos os pecados, tudo isso é chamado para o arrependimento. Olhe para a sua própria vida e arrependa-se dos seus pecados. É isso que Jesus pregava. Essa é a mensagem de Cristo, de oferta de perdão, de oferta de reconciliação e de arrependimento, complementando com: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra que é usada por Jesus, crede, é um termo muito importante, porque ele está dizendo, em primeiro lugar, para se confiar no Evangelho. Crer é confiar. Crer é entender e assimilar a mensagem, compreender a mensagem e confiar que tudo aquilo que aquela mensagem diz é verdadeiro. Todo o conteúdo deste Evangelho deveria ser verdadeiro, deveria ser acatado por aquelas pessoas e reconhecido por elas. E dessa forma que Jesus fala que eles deveriam se envolver e principalmente se lançar a este Evangelho. Mas não é apenas confiar, tem muito a ver com conhecer. Então, por um lado, trata-se de confiar na mensagem, mas por outro também conhecer a mensagem, ou seja, se aproximar com aquilo que se tem depois de se ter crido, se aproximar em conhecimento ainda mais profundo dessa mensagem. Olha, não é isso que as cartas, por exemplo, fazem? Você tem o conteúdo do Evangelho que é proclamado, Jesus Cristo, Salvador dos homens, mas além disso, há uma série de desdobramentos que o Evangelho propõe. Você olha para as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, e ali você verá como o apóstolo tem um cuidado não só de repetir o que é essencial e fundamental, que Cristo veio ao mundo para salvar os homens, mas o que ele faz é dizer: bom, já que Cristo veio ao mundo para salvar os homens, seja um pai decente, seja um profissional decente, seja uma mãe correta, seja um filho correto, seja um cristão de fato. E esse conhecimento do Evangelho que nos aproxima de Deus é o conteúdo que Jesus Cristo já apresentava aqui. E tudo isso no ambiente de trevas. Por um lado, meus irmãos, quando nós observamos um texto como esse, não pensemos que nós somos melhores do que essas pessoas aqui. Não pensemos que nós somos melhores do que esses galileus aqui, por mais pagãos, incrédulos e imorais que eles tenham sido. Nós não somos melhores do que eles. Assim como também não somos piores do que eles. Porque todo ser humano já é o pior do que você pode imaginar em relação ao distanciamento com Deus. E o mais impressionante é que Deus não vai ao encontro daqueles que nós julgamos os melhores, os mais perfeitos, ou aqueles que estão bem próximos à perfeição. Ao contrário, você se conhece e sabe o quanto é ruim. Você se conhece e sabe o quanto é mal. Você se conhece e sabe o quanto você
é ruim, é mau, faz coisas contra a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, quanto mais o seu coração deseja fazer o que é contrário à vontade de Deus. E é exatamente para nós que somos pessoas assim que o Evangelho vem. O Evangelho entra na escuridão do nosso ser. E quando o Evangelho chega na escuridão do nosso ser, ele vem para ser luz. Ele vem para transformar. Ele vem para restaurar. Ele vem para livrar. Ele vem para limpar o nosso coração. Por isso não pensem que o Evangelho faz concessões. Não pensem que o Evangelho vai unir a idolatria que nós temos com a mensagem de Cristo, ou vai unir a imoralidade que nós temos com a mensagem de Cristo, ou vai unir qualquer coisa imunda que seja com a mensagem de Cristo. Ele vem para transformar, vem para libertar. Nós somos livres no nosso Salvador. Sobretudo, quando o Evangelho vem na pessoa de Cristo, Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para refletirmos as nossas próprias vidas. Ele nos chama para olharmos o que nós temos feito, o que nós temos pensado, como nós temos agido e como, especialmente, tem sido nosso relacionamento com Deus. Há tantos pecados, há tantos males que nós cumprimos. Tanto se você pensar em ações externas, aquele que rouba, aquele que adultera, aquele que mata, aquele que nutre ódio, aquele que prejudica as demais pessoas, aquele que é idólatra abertamente, ou também se você pensar em coisas internas. Lembrem-se que o homicídio não é apenas tirar a vida do outro, mas é também nutrir ódio por ele. Lembrem-se que o adultério não é simplesmente ir a um outro homem ou a outra mulher que não o seu cônjuge, mas o adultério pode acontecer dentro do coração. Lembrem-se que a cobiça é o princípio de todo roubo e ali se manifesta o pecado. Lembrem-se que o pecado é muito mais complexo, muito mais do que isso. Lembrem-se que a idolatria não é apenas você se prostrar diante de um ídolo, de um santo ou qualquer coisa que seja, mas você mesmo pode ser o seu próprio ídolo. Quanto orgulho! Quanto orgulho! E como nós vemos pessoas que nutrem este ídolo primário e não abrem mão dele, e não negociam o seu culto, de modo que todas as coisas que existem ao seu redor devem convergir para ele. O comportamento, a fala, os pensamentos, a ideia fixa. O mundo existe para o homem. E quando nós somos contrariados, quantas vezes nós manifestamos este ídolo terrível? Quantas vezes nós manifestamos nosso orgulho? Quantas vezes nós manifestamos que ainda precisamos de arrependimento? E essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não vem dizer para você que você pode continuar do mesmo jeito e está tudo bem. O Evangelho não vem dizer para você que você nasceu assim, e já que você nasceu assim, bom, continue. O Evangelho não vem dizer que você já está bom o suficiente, ao contrário. O Evangelho faz soar nos nossos corações aquela mensagem que ninguém quer ouvir: arrependam-se. E é algo urgente. Arrependam-se dos pecados, das más intenções, dos crimes, dos adultérios, do roubo, deste ídolo maldito que existe no nosso coração, que é o orgulho. Arrependam-se. E continua sendo a mesma santa mensagem do Evangelho. E mais do que isso, crede. Crede no Evangelho. Arrependam-se dos pecados, mas creiam. Ou seja, confiem. Confiem. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus Cristo, Salvador dos homens, o Verbo eterno de Deus, que se faz carne, que morre em nosso lugar e ressuscita para a nossa salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. O que nós somos chamados a fazer é crer nisso. É confiar nisso. O que significa, por um lado, abrir mão
daquelas tentativas de se conquistar coisas, o que aqueles homens faziam no Antigo Testamento e que muitos fazem hoje, de tentar conquistar a salvação, de lutar para conquistar a salvação, achando que as boas obras vão resolver o problema do pecado, quando ainda existem maus pensamentos, ainda existem más intenções, ainda existem ídolos no coração, e até mesmo as boas obras podem se transformar em ídolos. O que o Evangelho faz é abrir o nosso coração para que nós abramos mão da conquista da nossa própria salvação. Ao contrário, as boas obras seguem a salvação e não são a causa primária dela, mas especialmente confiar em Deus, especialmente confiar que Cristo é suficiente. Cristo Jesus é suficiente para a salvação dos homens, e não é Cristo e alguma coisa, é somente Cristo. E esse foi um dos maiores pratos da reforma protestante, quando se observava um ambiente caótico, era Cristo e os santos, Cristo e a penitência, Cristo e os sacramentos, Cristo e alguma coisa. O que a reforma vem dizer à luz da Escritura é: somente Jesus Cristo é o Salvador dos homens. E nós louvamos a Deus por esta mensagem sólida, bíblica e inegociável. Confiar no Salvador, Ele é suficiente. Descansar no Salvador, Ele é suficiente. Mas também conhecer o Salvador, que é suficiente. O que o Evangelho faz? Não é apenas nos chamar ao arrependimento para largarmos o pecado, mas o conhecermos o Evangelho é saber o seguinte: que a nossa vida é uma vida de transformação, é uma vida de avanço, é uma vida de conquistas. E se nós não temos avançado na nossa espiritualidade, se nós não temos arrependido dos pecados e nos aproximando mais e mais de Cristo, nós devemos inclusive pensar se somos verdadeiramente salvos. Aquele que não rouba, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais, mas seja um marido fiel, que é capaz de, como diz a palavra de Deus, aí o apóstolo Paulo disserta sobre isso, capaz de dar a sua própria vida pela esposa. Todas as vezes nós vemos exatamente o contrário. Por um lado, indivíduos preguiçosos. Por outro, homens que, no seu comportamento dentro da igreja, parecem exemplares, mas são péssimos maridos. Desprezam a esposa. São péssimos pais, desprezam os filhos, ou ainda, como diz o apóstolo Paulo, levam seus filhos à ira, irritam seus filhos. As esposas da mesma forma. Na igreja parece piedosa, mulher de oração, aquela coisa toda, mas dentro de casa é submissa ao marido. Uma mãe que não dá atenção aos filhos. O que mais você tem visto? Casais em casa que mal dialogam, mal conversam e principalmente gastar o tempo todo com a cara no computador, no celular, apenas ali envolvido com aquele mundo virtual. Quantas vezes nós vemos isso? Quando o Evangelho vem justamente para transformar este núcleo familiar. Ele vem para trazer o arrependimento, mas ele vem também para fazer com que nós reflitamos a tal ponto de percebermos que as nossas vidas agora devem ser diferentes, são diferentes, em um serviço mútuo para a glória de Deus. Os filhos da mesma forma, muitas vezes submissos, muitas vezes mal ouvem os pais, não se colocam diante de Deus. Aqui no ambiente de igreja parecem jovens, adolescentes ou crianças com excelente comportamento. Sobretudo, o nosso culto a Deus muitas vezes tem que ser transformado. A nossa compreensão sobre Deus aperfeiçoada, a nossa compreensão sobre nós mesmos aperfeiçoada, e não ficarmos pensando que o mundo gira em torno de nós e nós podemos agredir pessoas, ou mais do que isso, nós podemos preservar o ídolo que há no nosso coração pelo orgulho, ou coisas desse tipo. O Evangelho
Evangelho veio para transformar. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós somos chamados para transformações. E transformações radicais. Como profissionais. Muitas vezes nós vemos homens e mulheres em empresas preguiçosos. Mudança. Como pessoas dentro da nossa família. Conosco mesmo. Com o comportamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com Deus. Quantas e quantas vezes nós teremos que lidar com pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com a igreja, pessoas que não querem saber de absolutamente nada e acham que vir uma vez ou outra na igreja e prestar culto a Deus uma vez por mês ou pouco mais, e isso é suficiente, e não gastam a sua vida por Cristo. Mudança. Mas também, meus irmãos, aqui nós observamos o texto que não é apenas o que nós recebemos, mas isso aqui é também o que nós passamos. O nosso Evangelho não é um Evangelho de prosperidade financeira. O Evangelho não é simplesmente um Evangelho de cura física. O Evangelho não é a mensagem de que as coisas daqui por diante darão certo, fisicamente, materialmente. Até porque se nós falássemos aos irmãos que a partir do momento que vocês creram em Cristo ficarão ricos, não terão doenças, serão curados de qualquer moléstia ou coisa do tipo, e que a casa de vocês vai ficar em paz, eu estaria mentindo. E sobretudo não estaria em harmonia com a Escritura Sagrada, que fala que, ao contrário, haverá perseguição, muitas vezes dentro de casa. Nós não podemos pregar o Evangelho de prosperidade, ou a teologia da prosperidade, como se tem visto. Mas nós pregamos o Evangelho de Deus, às pessoas também. Às pessoas, às gentes, e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não fugimos daquilo que Jesus Cristo fala. O tempo está cumprido porque Ele já veio. O reino de Deus já chegou e ao mesmo tempo está próximo porque aguardamos a sua segunda vinda. Portanto, arrependam-se. Ou seja, o Evangelho não aproxima pessoas, não traz pessoas do jeito que elas estão. Ao contrário, o Evangelho quer trabalhar, o Evangelho quer trazer arrependimento, quer trazer transformação. E também creiam no Evangelho. Crer que Cristo é o Salvador dos homens. Crer que Cristo reconcilia os homens com Deus. Crer que Cristo traz salvação. Que a mensagem do Santo Evangelho entre em nossos corações. Que nos traga arrependimento. Que nos traga confiança. E se você tem andado em pecado, hoje é dia de arrependimento. E hoje é o dia de se entregar plenamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, se você não crê, ou se você tem dúvidas, essas dúvidas devem ser dissipadas em oração. Essas dúvidas devem ser dissipadas na leitura da Santa Palavra de Deus. Elas devem ser diluídas, porque não levam você a lugar algum. Ao contrário, entregue-se em confiança. Conheça mais e mais. Aperfeiçoe em Cristo mais e mais. Cresça em Cristo mais e mais. Para que a sua vida espelhe esta salvação. E fundamentalmente, pregue este Evangelho. As pessoas que estão ao seu redor, vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, pregue a todas as gentes, até os confins da terra. Se necessário for, morra por este Evangelho. Porque uma das mais belas garantias que Ele nos dá é que se nós morrermos, nós estaremos com o nosso Salvador que nos salvou. Se nós vivemos, nós já estamos com o nosso Salvador que nos salvou. Mas especialmente, quer na vida, quer na morte, estando com o nosso Salvador, nos empenhamos e existimos para a glória deste Deus, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Que Ele assim, ricamente nos abençoe.
Nós louvaremos a Deus com o hino de número 304 e ao som do instrumento, a igreja irá colocar-se em pé. Façamos todos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com o amor de Deus, nosso Pai, graças a Jesus Cristo, nosso Salvador.
Aí.